Estamos de volta com o nosso Tome Ciência, estamos discutindo a relação entre a modernidade e as doenças e estamos com a presença do Roberto Medronho, epidemiologista da UFRJ e diretor da Faculdade de Medicina, e o Mário Barreira Campos, que é psiquiatra e trabalha com os institutos de saúde mental daqui da Prefeitura do Rio. E a gente terminou falando um pouco, quer dizer, o Medronho falando um pouco, da invenção, né, digamos assim, de doenças ou da nova determinação para a venda de medicamentos. E o Mário disse que na área dele também existem mudanças que acarretam e que criam novas possibilidades de venda de remédios. Como é que é isso? Explica para a gente aí melhor. Eu não vou falar de invenção de doença. Não era Eu fiz uma disso. invenção, entre aspas. Eu Né? não estou dizendo que essas coisas não existem, eu estou falando que não vou falar disso agora. A gente estava falando de que a mudança do conceito com o qual você apreende uma determinada condição patológica, né, pode gerar mudanças na apreensão dessa condição e na frequência com que ela é diagnosticada. Vamos fazer mais claro, né? Especificamente, a classificação internacional diagnóstica que era vigente no final do milênio passado, né? A classificação internacional de número 9, as condições que oscilam entre a depressão e a mania, né? A euforia, né? Elas eram diagnosticadas, as mais graves, com o nome de psicose maníaco-depressiva. Isso vem desde Kraepelin, enfim, que fez essa divisão entre esquizofrenia e esses quadros maníaco-depressivos lá no início do outro século, né? Mais recentemente, com a classificação internacional diagnóstica de número 10, bastante influenciada pelo manual americano, que é um manual bem pragmático, né? Você passou a trabalhar essas condições com o nome de transtornos afetivos bipolares, né? Isso ampliou o escopo desse diagnóstico, né? Você não inclui aí só apenas aquelas condições mais graves, né? Mas outras condições em que a pessoa tem depressões recorrentes, né? E, eventualmente, alguns períodos de alguma excitação que não chega a caracterizar um quadro maníaco, né? Mas a gente chama de hipomania, né? Isso é o transtorno do tipo 2, né? Junto com isso, com essa ampliação desse escopo, apareceram medicamentos originalmente anticonvulsivantes que dão a possibilidade de prevenir a recorrência dessas condições, né? O lítio, né, já era utilizado nesse sentido, até as pessoas confundem, dizem que a pessoa está com lítio baixo e por isso tem que tomar. Não, nada disso. Lítio é um tratamento e as pessoas que têm essa condição podem ser tratadas com lítio e, em alguns casos, obtêm estabilização, não voltam a entrar em crise, né? Então, você passou a ter uma forma de lidar com isso que, antigamente, você tratava as crises, né? Ou então você mantinha a pessoa sob antidepressivos a vida inteira com o risco de estimular um surto maníaco, né? A reversão do quadro, né? Então, ao mesmo tempo, a ampliação do escopo do diagnóstico e a possibilidade de terapia, isso depois se multiplicou porque grupos importantes que estudam essas condições criaram o conceito de espectro bipolar, e nesse espectro eles incluem muitos comportamentos como alcoolismo, transtorno borderline de personalidade, que aqui a gente chama mais de transtorno de personalidade instável, como apresentações, né, dessa condição básica, né, não reconhecida, né? Então, isso foi encontrando bipolaridade, né? Hoje a gente fala em bipolaridade do tipo 1, 2, 3, 3,5, 4, enfim, né? Existem. E, enfim, de fato, eu acho que há condições em que isso, você identificar essa tendência, essas oscilações, e medicar a pessoa, você evita que a pessoa lance mão de recursos como álcool e tal para lidar com isso. Mas, se você for considerar hoje a frequência com que esse diagnóstico é aplicado, né,
Vai Isso parecer que a que houve uma modernidade epidemia. trouxe a Entendeu? doença. E, na verdade, é a maneira como você aborda Não, isso. isso que o Mário está falando é uma coisa fundamental. Veja, essa mudança na classificação das doenças, isso necessariamente não é uma coisa ruim, tá? Muito pelo contrário. Você identifica Se ali, existe... explicitar melhor. Exatamente. E muitos desses, especialmente em algumas áreas, como doença mental, né, os transtornos, eles têm uma faixa, né? Na verdade, o que é um indivíduo normal, né? Existe uma discussão grande, o que é ser normal, o que a pessoa... Como diz Caetano, de perto ninguém é, né? Exatamente, né? Então, isso é uma coisa interessante porque não é, traz a possibilidade das pessoas limítrofes serem beneficiadas com determinado medicamento. O problema é quando isso se generaliza. A crítica que eu estou fazendo, acredito que Mário deva concordar, é quando há uma generalização em que todo mundo agora quer ser medicado. Por exemplo, você pode passar por um momento de depressão, e às vezes pode ser importante para você, estou entrando um pouco na sua área, né? Mas se está reagindo a um determinado problema, né? E amadurece, cresce e tudo mais. Agora, existe realmente, e aí realmente o tino, né, o olhar clínico, o olhar do médico, no caso do psiquiatra, uma pessoa boa, competente, que conhece, vai dizer, não, esse caso precisa ser medicado, esse não precisa. Então, senão corre o risco do uso das drogas. da que a gente chama de em geral, medicalização da sociedade. Tudo se que resolve era tomando até remédio. no início do programa, quando você falava do uso de drogas como um todo, também estarem associadas à questão da vida moderna, né? Quando você falava da cocaína, do crack, Ritalina, era uma né? tendência. Eu, enfim, até gostaria de retomar isso, mas insistindo um pouco nesse ponto, me escapou um pouco agora, você me levou para uma outra questão. Não, me lembrei. A psicanálise, quando era dominante, uma dessas classificações mais antigas era completamente marcada pela visão psicanalítica. Era a voz corrente que uma pessoa, quando procurava um tratamento psicanalítico, não devia fazer uso de medicação, devia tentar se manter o mais implicada possível com a sua dor, com o seu sofrimento, para poder, enfim, trabalhar aquilo rigorosamente, né? Enfim, nós temos histórias psicanalísticas, né? Aí, enfim, e era nessa linha, né? Num outro extremo, o risco que você corre hoje não sei se eu vou complicar, né? Mas essas classificações atuais da área de doenças mentais, na verdade, extinguiu o termo doença. Ela fala de transtornos mentais, porque ela não atribui àquela condição tudo que é necessário para você caracterizar uma doença, que é a sua etiopatogenia, a sua história natural, né? Ele diz assim, se você tem um conjunto de sintomas que se agrupam e se mantêm por um determinado tempo, então você tem um determinado transtorno, né? E a classificação foi feita baseada nessa ideia, né, de trabalhar com construtos teóricos, né, para isso facilitar uma linguagem comum nesse mundo globalizado, né? Mas isso foi muito mal entendido, né? Quer dizer, todo o esforço que os Sartórios e a equipe da OMS fez nesse sentido, de tentar criar esses construtos e que as pessoas se entendessem no que estava falando, foi apropriado de uma maneira reificada. O que acontece? As pessoas tomam aquilo como a identificação de uma condição, né, que responde a determinado medicamento. Aí é o outro extremo. Se antigamente dizia, se você iniciou uma psicanálise, então não tome sequer um tranquilizante, porque você tem que passar por esse processo, hoje em dia as pessoas são instadas por pequenas variações, às vezes, né, a tomarem medicamentos e voltarem uma normalização forçada, digamos assim. Por um efeito Entendeu? externo e não pela Essa vivência. euforia que Mário está colocando, euforia, né, aconteceu quando descobriram os antibióticos, né? Acreditava-se... Qual era o grande problema dos países europeus, dos países, hoje países centrais? Eram as doenças infecciosas, né? Então, quando se descobriu, né, que existia uma coisa chamada bactéria ou vírus, e que você poderia ter um antídoto contra aquele micro-organismo, houve assim, bom, para cada doença, você dê
um antídoto e acabou o nosso problema. Ler o engano. A tuberculose hoje mata uma quantidade da ordem de milhões no mundo, embora tenha tratamento. E por que não quer? Porque não é só o antibiótico, não é só a quimioterapia, você tem condições sociais, você tem adesão ao tratamento, você tem agora as bactérias resistentes que estão emergindo de uma forma muito intensa. Então, não é tão simples assim. Então, acredito que essa fase quando implantou-se, né, a CID-10, a Classificação Internacional da Doença número 10, eu acho que vai ter que se chegar a um ponto de equilíbrio, né, para não cair, não incorrer no mesmo erro que incorremos anteriormente. Basta você medicalizar, dar o medicamento e está tudo resolvido. Essa questão que o Roberto está levantando é de suma importância, porque o reaparecimento de determinadas condições infecciosas e extremamente resistentes, né, tem a ver com o uso indiscriminado de antibióticos. Indiscriminado e inadequado, porque as pessoas às vezes, estou com dorzinha de garganta, entra na farmácia, pede antibiótico, o cara fala, toma isso aí 2 dias, a pessoa toma 1,5, se sente melhor e para. O que acontece? Ela alimentou uma cepa, né, a reconhecer aquele medicamento e a não mais ser sensível a ele, né? Isso é uma coisa, a questão do antibiótico é uma questão de saúde pública gravíssima. O antibiótico tinha que ser feito com receita preta. Ainda bem que a Anvisa agora exige, né, uma receita médica, né, para comprar. Alguns pacientes até falam, poxa, mas que burocracia, coisa e tal. Mudança. Né? Mas agora a farmácia não vende mais se não tiver uma receita médica. Né? E realmente o antibiótico deveria ser visto, como bem disse o Mário, como aquilo que a gente chama de receita presa, né? Que o povo gosta de chamar de... porque hoje um problema extremamente emergente no mundo, bactérias que a imprensa chama de superbactérias, super resistentes, que nada mais é do que um processo seletivo em que você mal usou o antibiótico, né? Houve um abuso do antibiótico e aí selecionou cepas que não respondem mais àquele antibiótico. Ou seja, criou um veneno em vez de dar um remédio. Exatamente. Bem, vamos ter que fazer mais um breve intervalo e voltamos já já com o nosso debate aqui no Tome Ciência.